Olá, meu nome é Fernando de Oliveira Galvão, sou discente da quinta turma do PROEF na unidade de Bauru. Vou apresentar um mapa conceitual referente à avaliação final da disciplina, Problemática da Educação Física. Esse mapa tem o objetivo de demonstrar as problemáticas que os docentes enfrentam ou presenciam no dia a dia das escolas. Esses temas foram abordados e discutidos através dos textos e reflexões durante 7 semanas de estudo. Bom, então o tema central é a problemática da educação física, onde nós dividimos em alguns tópicos, né? E o primeiro tópico a ser abordado vai ser o abandono pedagógico e práticas inovadoras. Esse tema ele foi discutido no texto Educação Física Escolar, entre o rola-bola e a renovação pedagógica do autor Gonzalez. No estudo, é relatado 3 tipos de atuações, que é o abandono das práticas docentes, as práticas tradicionais e as práticas inovadoras. Nós iniciaremos com as práticas tradicionais, ou esportivização, que foram muito fortes nas décadas de 70, 80 e 90, porém, ainda é uma abordagem muito comum nas aulas de educação física. Ela tem um teor totalmente de esportivização, abordando apenas as práticas, sendo desprovida de explicações e também focada nos jogos escolares e nos treinamentos esportivos, né? Posteriormente falaremos sobre o abandono das práticas docentes, ou então desinvestimento pedagógico, ou também conhecido como professor rola-bola. Nessa prática, os alunos que escolhem as atividades a serem praticadas. Os alunos mais habilidosos têm a prioridade nas escolhas das atividades praticadas, deixando muitas das vezes os menos habilidosos fora dos jogos. Outra característica dessa prática são muitos alunos ficam sentados na arquibancada, uns por não terem habilidades e outro por não gostarem daquela atividade ou até mesmo não querer transpirar. Outra característica dessas práticas são os professores se ausentarem das aulas, não interferindo nas atividades realizadas. Ou seja, os alunos que criam as atividades, desenvolvem as atividades sem nenhuma interferência do professor. Nesse tipo de atuação, existem alguns fatores que contribuem para esse abandono da prática docente, que são citados através das dimensões, de 4 dimensões que abordam essa prática. A primeira é o processo de transformação, da área. As práticas inovadoras e as críticas ao esporte fizeram com que uma parte dos docentes se sentissem ameaçados e até ficassem sem chão, como relatado no texto, tendo uma sensação que o que sabiam não valia mais nada. Já a segunda dimensão fala sobre as condições objetivas do trabalho, que são a baixa remuneração salarial, o tempo de planejamento, baixo tempo de planejamento, curto tempo de planejamento, né? Falta de formação continuada, excesso de horas na sua jornada de trabalho, a quantidade de alunos em cada turma, a infraestrutura e a falta de material didático são alguns componentes dessa dimensão. Já a terceira dimensão é a cultura escolar e cultura da escola, que é caracterizada pelo desvalor da comunidade e até mesmo por parte da gestão, que muitas das vezes não conhecem o planejamento e o que tem que ser trabalhado na educação física, que para os docentes que utilizam dessa prática do abandono é muitas das vezes vantajoso, porque não tem como a gestão cobrar, não tem como a supervisão cobrar, porque eles também não fazem esse acompanhamento. Já a quarta dimensão são as disposições sociais do professor, atualizado no contexto do trabalho. Essa dimensão é caracterizada por professores não se importarem que a educação física seja tratada de forma inferior e muitas das vezes estão envolvidos em resolver problemas da comunidade escolar que não seja relacionado ao conteúdo. E a terceira atuação, que são as práticas inovadoras, que são aquelas em que os professores usam novas estratégias para incluir todos os alunos,
tanto os alunos habilidosos quanto os alunos não habilidosos. Então, há essa inclusão de todos os alunos. E, com isso, os alunos se tornam mais reflexivos, né, nas aulas de educação física. Já o segundo tópico, nós vamos falar sobre a relação entre a teoria e a prática, onde, nas práticas tradicionais, ocorre apenas uma reprodução do movimento, né? Uma reprodução do movimento, não havendo reflexão das atividades praticadas. São meramente esportivizadas. Elas são meramente esportivizadas, focando apenas nas modalidades esportivas, que são as práticas tradicionais, né, que é o famoso quarteto fantástico, que é o futebol, o handebol, o vôlei e o basquete. E como é uma aula apenas de reprodução do movimento, há uma grande dificuldade para se ensinar, né? Então, há uma grande dificuldade para ensinar o conteúdo. Já o professor com as práticas inovadoras, ele se preocupa com os objetivos das aulas e demonstra o motivo pelo qual está ministrando aquelas aulas e a importância daquele conteúdo na vida do aluno e muitas das vezes contextualizando aquele aprendizado, né? Contextualizando aquele aprendizado, levando para o dia a dia do aluno, aquele aprendizado com as questões da própria sociedade, né? Este tipo de professor utiliza a cultura corporal, trabalhando não apenas os esportes, mas jogos, brincadeiras, danças, lutas, ginástica e práticas de aventura. E ele faz relação entre teoria e a prática, né? Como o ensinar sobre o fazer, diferentemente das práticas tradicionais, que lá eles ensinam apenas a fazer. Já os professores, com as práticas inovadoras, eles ensinam sobre o fazer, tornando as atividades mais reflexivas, trabalhando os conceitos históricos e procedimentos daquela atividade. No terceiro tópico, nós vamos falar sobre os aspectos legais da educação física, né? Os aspectos legais da educação física. A educação física teve uma linha cronológica em seus aspectos legais, onde a LDB de 1961 criou a obrigatoriedade da educação física dentro da unidade escolar para alunos de cursos primários e até 18 anos de idade. Porém, não era considerado componente curricular, era tida como uma atividade física apenas. Após 10 anos, surgiu a LDB em 1971. Surgiu não, ela foi reformulada, né? Com sua nova reformulação, trouxe mudanças na facultatividade e na sua obrigatoriedade, onde era obrigatório para todos os níveis de ensino e também não teria mais limites de idade, como tinha na de 1961, que era só até 18 anos. Já os casos de facultatividade englobavam pessoas que trabalhavam de 6 ou mais horas por dia, pessoas que estudavam no período noturno, né? Pessoas com mais de 30 anos de idade, estudantes que prestassem serviço militar e os incapacitados fisicamente. Fatores que demonstram que a educação física estava relacionada apenas à prática ao fazer. Já na LDB de 1996, a educação física passou a ser um componente curricular. Agora sim ela se torna um componente curricular. Antes, ela não era um componente curricular dentro da unidade escolar. E sua obrigatoriedade aos ensinos infantil, fundamental e médio se torna obrigatório. A lei de 2003, a lei de número 10.793, fala sobre a facultatividade nas aulas de educação física, que abrangia os alunos com mais de 30 anos de idade, mulheres com prole, quem estiver prestando serviço militar e quem trabalhava de 6 ou mais horas por dia. E esses critérios de facultatividade geram retrocesso, pois os caracteres aplicados nessa lei estão baseados em conceitos de educação física sendo apenas prático, pois geraria um cansaço físico nos alunos, por isso que quem trabalha não precisava fazer atividade física. Porém, deve-se analisar os aspectos legais, pois essa dispensa são apenas da prática ou da aula de educação física. O próximo tema faz referência ao afastamento e indisciplina do aluno, né? Nós iremos dividir o afastamento e a indisciplina em dois tópicos. No afastamento, os alunos
nós falaremos dos aspectos legais, que os alunos utilizam muitas das vezes de forma equivocada, mas que muitas das vezes a gestão e os professores que atuam com o abandono das práticas docentes aceitam os atestados, sem reivindicar os motivos, né, os motivos do atestado. Muitas das vezes os alunos fazem academia, fazem alguma escolinha de esporte e levam esses atestados e são dispensados da aula de educação física, coisas que a lei não está inserido nas leis. Outro aspecto são as aulas do contraturno, né? As aulas do contraturno, como funciona? O aluno estuda de manhã, ele vai no período da tarde para fazer aula, no período da noite, e assim vice-versa. O aluno estuda à tarde, vai de manhã, o aluno que estuda à noite vai à tarde. Porém, há um grande afastamento, porque muitos alunos moram longe da escola e fica difícil retornar à escola para fazer essas aulas no outro turno. Outro aspecto deste afastamento são as repetições dos conteúdos trabalhados ao longo da educação básica, fazendo que não desperte o interesse no aluno, afastando ele das aulas, né? Porque o aluno, todos os anos, ele vê o mesmo conteúdo, ele vê a mesma atividade, fazendo com que ele não se sinta interessado, despertado a fazer aquela atividade, né? O próximo item é a indisciplina. A indisciplina são atos de desrespeito e até agressões que fica difícil do professor ensinar e explicar o conteúdo proposto. Os professores explicam a indisciplina, eles argumentam que a indisciplina é um problema individual e da família, da comunidade. Já os alunos apontam a escola como a causa do problema, como as aulas desinteressantes, professores que não estão muito preocupados, né, com a aprendizagem dos alunos e até mesmo casos de bullying. E uma das formas de diminuir esses afastamentos e a indisciplina é através de estratégias, né? Estratégias pedagógicas, como Sport Education, né? A aprendizagem em cooperação, o futebol de carreiro, fazendo com que os alunos tenham um protagonismo nas aulas, que eles tenham uma autonomia, que eles se tornem alunos mais críticos, que podem dialogar nas aulas, criando juntamente com o professor algumas estratégias, formas de diminuir esse afastamento e a indisciplina nas aulas. Já no quinto tópico, nós vamos falar um pouquinho sobre o ensino do esporte. Uma temática muito importante, sendo abordada por muitos professores da área. Existem diversos equívocos e questionamentos na forma de tratar os esportes como conteúdos desse componente curricular. Abordaremos em seguida o histórico dos esportes da educação física. Após a Segunda Guerra Mundial, que coincidiu com o fim da Era Vargas, surgiram novas tendências e o esporte passou a receber maior atenção na educação física escolar, que até então a educação física se baseava em aspectos médicos, tendo como objetivo a busca da saúde, possibilitando um corpo forte e higiênico. Neste período de inclusão dos métodos esportivistas, fica nítido o objetivo direcionado exclusivamente para a experimentação, não havendo nenhuma preocupação com a contextualização da prática, ficando a mesma concentrada no ato de jogar. Neste período, o esporte passou a ser sinônimo de educação física escolar, onde as aulas tinham objetivos de treinamento para os jogos escolares. Porém, os esportes se limitavam sempre no futebol, basquete, voleibol e handebol. Na década de 80 surgiram as novas tendências, né? Surgiram as novas tendências pedagógicas, como as abordagens pedagógicas renovadoras, que começam a questionar e a fazer críticas ao ensino do esporte na educação física e abre discussão que é preciso tratar o esporte escolar pedagogicamente, né?
que precisa ser tratado pedagogicamente, não excluindo ele, mas sim abordá-lo numa perspectiva diferente daquela que caracterizou a fase esportivista, afastando o caráter apenas competitivo, que ficava apenas em treinamentos e jogos escolares, dando mais atenção aos mais habilidosos. Então, qual seria o objetivo do esporte na escola? Como sendo um fenômeno sociocultural, sendo altamente difundido na maioria dos países, estando cada vez mais presente na vida das pessoas, a escola deve estabelecer contato próximo com os aspectos sociais relevantes. Mostra-se mais do que necessário estudar, experimentar, conceituar temas pertencentes a esse conteúdo da educação física escolar. E finalizando esse tópico, abordaremos o que ensinar. O que ensinar sobre o esporte? É trabalhar o esporte de forma contextualizada, de forma que os alunos vivenciem corporalmente o conteúdo tratado e, ao deparar com a execução do movimento, terá condições não somente de ver ou ouvir, mas também de experimentar os temas, né? Experimentar os temas em desenvolvimento, que será de grande importância no processo de aprendizagem. Vale lembrar também que os saberes corporais vão além do ensino das técnicas, levando os alunos a tomadas de decisões no momento do jogo, criando uma autonomia neste aluno. E no último tópico, nós vamos falar agora sobre as questões de gênero, né? Para iniciarmos essa problemática, devemos entender os conceitos, né? Os conceitos referentes a gênero, sexo e orientação sexual. Por gênero, entende-se a condição social através do qual nos identificamos como masculino e feminino. O sexo são as características anatômicas que diferenciam homens e mulheres. Já o gênero não é algo que não está dado, mas é construído social e culturalmente e envolve um conjunto de processos. Já a orientação sexual contempla a diversidade de possibilidades de viver a sua sexualidade. Podemos dividir em dois tópicos, né, as aulas relacionadas às questões de gênero, que são as aulas separadas por sexos, né, e as aulas mistas. Os professores que atuam no abandono da prática docente, geralmente, eles utilizam as aulas separadas por sexo, pois os meninos acham que as meninas não têm condições de jogar com eles e as excluem das atividades. E o professor não interfere nesse processo, unicamente para não gerar polêmicas em suas aulas. Com essa separação, acarreta desnível de performance que coloca as meninas em situação supostamente de debilidade em relação aos meninos, carregando essa defasagem para o resto de sua vida, né? Já os professores com práticas inovadoras trabalham com as aulas mistas. Não fazendo distinção de sexo, tratando todos os alunos com equidade e que o convívio de meninos e meninas nas aulas deve ser adotado, incentivado pelo docente, buscando constantemente estabelecer um ambiente de respeito mútuo e solidariedade, na qual as diferenças físicas não sejam um obstáculo para a participação das aulas. Né? Vou ressaltar que a construção cultural dos corpos masculino e feminino é mais que biológico, é construído socialmente na medida que as experiências são incentivadas ou negadas, tendo um grande peso nas performances desse indivíduo. Por exemplo, os meninos são estimulados a jogar bola, brincar de subir em árvores, e já as meninas são estimuladas a brincar de boneca ou atividades menos intensas. E para solucionar esses problemas, devem ter alternativas didáticas para enfrentamento dos dilemas de gênero. Né? Com isso, nós fechamos as problemáticas abordadas durante essas 7 semanas e agradeço a todos. Muito obrigado.